Você acredita em recuperação? Você sabe o que você quer recuperar do seu aluno? Você quer fazer revisão de conteúdo? Você quer pensar em competência? Para que você quer desenvolver um processo de recuperação? Pois bem, nesse vídeo de hoje a gente vai dar 5 dicas preciosas se você está pensando em fazer recuperação com seus alunos. Meu nome é Marília Rios, do seu canal do Canvas. Não deixe de seguir, compartilhar, dar um like e ativar o sininho para você saber toda vez que tiver um vídeo novo. Bem, o processo de recuperação, ele sempre surge de um resultado, né? A gente chega à conclusão com algum resultado de que a gente precisa recuperar os alunos. A gente fala isso o tempo inteiro. E agora que a gente está passando um processo bem diferente na educação, isso está sendo mais dito. Como é que a gente vai fazer em 2022 para recuperar os problemas que geraram no ensino remoto? Mas, antes de tudo, cabe a pergunta: existe recuperação? Eu consigo recuperar o meu aluno? Bem, primeiro a gente precisa deixar claro aqui que a gente não acredita em recuperação. Fique chocado, é verdade. Não existe processo de recuperação. Por que não existe processo de recuperação? Deixa eu me defender antes de você bater. Por quê? Não tem como eu saber quais seriam as competências e o aprendizado que seria gerado em um processo de aprendizagem normal e depois em outro processo de aprendizagem. O que a gente pode fazer é o seguinte, que é diferente da ideia de recuperação. A gente tem que entender qual que é o nosso objetivo, o que a gente queria que o nosso aluno tivesse aprendido, aonde que a gente queria que ele estivesse cognitivamente, identificar aonde ele está e aí estabelecer um processo que faça com que ele saia daqui e chegue aqui. Então não é exatamente uma recuperação. O que você vai fazer é entender o que aconteceu com o seu aluno, aonde que ele está cognitivamente, o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu, e a partir disso entender, beleza, eu precisava que ele tivesse aprendido isso aqui. Como é que eu faço esse cara sair daqui e vir para cá? E aí o nosso vídeo de hoje é sobre isso. A gente vai te dar 5 dicas muito legais para você pensar esse processo em que a gente tem que entender o que nossos alunos aprenderam ou deixaram de aprender, para poder entender nossos objetivos e até onde a gente gostaria que o nosso aluno chegasse. Vale ressaltar também que nós sabemos que todos os alunos têm um tempo diferente, todos nós aprendemos em um tempo diferente, então a gente não consegue fazer um panorama tão específico para os alunos. A gente não consegue fazer esse processo de entender exatamente o que cada aluno aprendeu ou não aprendeu e fazer essa recuperação, por exemplo, numa sala de aula com 40 alunos. Porque cada aluno tem seu tempo, cada aluno tem um processo. O que a gente tenta fazer é estabelecer quais são as competências essenciais que esse aluno deveria ter aprendido, as essenciais mesmo, eu digo, em torno de 30% do currículo, entender se eles adquiriram essas competências ou não e tentar trabalhar esse processo, beleza? Então vamos lá, a nossa primeira dica: foco e análise de evidências. É claro, né? Porque antes de tudo você tem que se perguntar: por que eu tô tentando fazer um processo de recuperação? Vou usar essa palavra aqui. Por que eu tô querendo saber se meu aluno aprendeu ou não? Eu tenho alguma evidência de que esse processo de aprendizagem não foi efetivo? Eu tenho alguma coisa que me mostra que eu preciso estar revisitando algumas competências que os alunos deveriam ter estudado em outro momento? Então, antes de qualquer coisa, eu preciso dessas evidências. Como que a gente pode gerar evidência da necessidade de trabalhar novamente algumas competências? Você pode fazer, por exemplo, uma avaliação diagnóstica. Você pode fazer também uma consulta com os próprios alunos. A autoavaliação é sempre um caminho muito interessante para saber se eles se sentem seguros, se eles querem ouvir mais sobre aquele assunto. Então, existem vários mecanismos que você pode usar para gerar essa evidência. Até mesmo os exercícios que foram feitos durante a aula, as perguntas orais, as observações, a interação. Você consegue ali adquirir algumas evidências
do que está acontecendo na sala de aula. Então observe que isso faz parte do planejamento. Eu preciso entender aonde meu aluno está cognitivamente, eu preciso saber o que ele produziu, significado ou não, como que estão os processos de aprendizagem, não é verdade? Para poder depois pensar se eu preciso ou não revisitar alguns conceitos, algumas competências. Sempre pensando do jeito que eu falei agora, a gente tem que ter claro que nossos alunos são todos diferentes e cada um tem um tempo diferente. Então a gente vai tentar estabelecer numa sala de aula um meio termo que consiga atender a todos. Segunda dica: quais indicadores você pode utilizar? Então veja bem, se eu estou procurando evidências para saber se meus alunos adquiriram as competências que eu queria ou não, eu preciso ter indicadores e eu preciso ter bons indicadores. Não adianta virar para o meu aluno e perguntar: você sabe trigonometria? O que vocês acham? Esse não é um bom indicador. Acho que nenhum professor de matemática fala: eu sei trigonometria. Por quê? É muita coisa, é grande demais. Mas se eu colocar lá como indicador que eu quero que meu aluno saiba resolver um problema de triângulo retângulo para achar o lado do triângulo usando seno, é bem mais específico e fica bem mais claro para a gente, para o aluno, o que você quer. Então estabeleça indicadores claros, válidos, confiáveis e suficientes. Então não precisa encher de indicador, use uma quantidade suficiente, indicadores que você acha que valem a pena. Seus indicadores podem ser, por exemplo, o tempo de resolução de exercício. Depende do que você está querendo avaliar, do que você está querendo entender ali e o que você está querendo trabalhar, qual competência que você está querendo trabalhar. Lembre-se que você tem que ter um indicador fácil para você utilizar. Um indicador que você consiga ver na sala de aula se aquele aluno aprendeu aquilo ou não. Um indicador que você consegue usar na sua sala e observar os resultados, se você está conseguindo atingir os resultados almejados. Então, coloque sempre em questão o que você consegue fazer em sala de aula. Vou dar um exemplo comigo. Comecei a pensar agora, quando a gente voltou do remoto, que meus alunos iriam precisar de alguma forma rever os conceitos que estavam no remoto, que estava estranho e tudo mais. Mas são tantos conceitos, tantas competências, tantas coisas que eu decidi focar só nas operações básicas. E aí eu fiz uma avaliação diagnóstica para levantar as evidências, saber se eles estavam lembrando como é que faziam as operações básicas. A partir dessa avaliação, eu pude observar quais são as dificuldades que eles têm, como que eles estão fazendo para lidar com isso, né? Como que eles fizeram na avaliação, pelo que eles falaram comigo. E aí, o que eu botei como indicador? Em todas as minhas aulas, eu crio atividades que envolvem, de alguma forma, algumas contas em que eles não podem usar a calculadora para eu ver como é que tá. Então, um indicador que eu uso é se o aluno consegue, na aula, resolver exercício sem precisar da calculadora. Por exemplo, fazer multiplicação de número com vírgula. E aí eu chego na mesa dele e observo, vejo. Então, não necessariamente é uma prova, uma avaliação, alguma coisa assim. Os indicadores são as escolhas que você dá ali de coisas que são necessárias para você dar check, você sempre lembrar o que você está procurando, porque a gente é professor e a gente tem muita coisa em sala de aula para dar conta, muita coisa para olhar. Então, se você desenha os indicadores direitinho, o que vai te indicar a direção de que você está adquirindo seus resultados ou não, vai te facilitar e vai te causar menos frustração, porque você vai procurar nas suas aulas colocar aquilo ali que vai te trazer o resultado que você precisa. Terceira dica muito importante: você deve planejar os processos de ensino que gerem aprendizagem e que você possa observar as evidências. Então, registra tudo, né? Que você possa ver nas suas aulas como é que estão indo as coisas, se os alunos estão progredindo ou não, dentro daquelas competências que você queria trabalhar. Não necessariamente você precisa parar o que você está trabalhando na sala de aula para revisitar alguns conceitos anteriores. Você pode fazer isso durante os conteúdos que você está trabalhando e aí trabalhar competências diferentes. Vai depender do que você acha melhor, do que você acha mais fácil. Mas aí é muito importante você ter os indicadores. Por quê? Porque você vai sempre lembrar que ali naquela aula tem que ter em algum momento alguma coisa que atenda aos indicadores que você estabeleceu quando você desenhou o seu processo
para revisitar aqueles conteúdos que você acha importante para que ele adquira certas competências necessárias. Quarta dica muito importante também, todos as 5, né? Entender o processo e entender que é um processo. Então a gente já comentou aqui, eu vou falar de novo, vou falar isso 30 vezes até você dar um like nesse vídeo. Todos os alunos aprendem de forma diferente. Todos nós, seres humanos, somos diferentes e aprendemos de formas diferentes. Então é muito importante você acreditar no processo. Não adianta você começar trabalhar essas competências que você acha que ele já tinha adquirido em uma aula e falar, oh, beleza, revisei. Ah, os alunos não têm dificuldade em PA e PG, interpretação de texto. Vou dar uma aula show. Essas aulas show, gente, que a gente dá, que a gente fala assim, vou começar o conteúdo tal, para trabalhar isso eu preciso que eles entendam isso aqui primeiro. Quando você desenha isso, na verdade você está desenhando o que você precisa para explicar o seu conteúdo. Você está revisitando as coisas que você acha necessário para poder estar trabalhando o conteúdo. Isso não tem a ver exatamente com o que o aluno precisa, o que o estudante precisa. Então, desenha lá nas evidências, vê o que você acha de competência que ficou faltando, coloca essas competências nas suas aulas e processo. Não vai ser com uma aula de revisão que você vai resolver o problema de um ano inteiro. Por favor, entenda isso. É um processo. Cada aluno vai fazer em um dia diferente e talvez nem todos façam, mas a ideia é começar estabelecendo esse processo de aprendizagem. Quinta dica e para mim é mais importante de todas, como sempre, né? A última dica sempre é a mais importante, que é ouvir os alunos. Se o seu aluno falou, olha, não tá legal assim, não tô entendendo, ou olha, tem uma outra ideia boa também, vamos conversar, vamos fazer assim, vai mais devagar, vai isso, vai... Tudo que os alunos falarem, os estudantes, você deve ouvir, mas com uma escuta atenta que a gente fala. Não é apenas ouvir e falar, tá tudo bem, quem entende isso que sou eu, que sou professor. Tenta mudar um pouquinho o processo e adequar, na medida do possível, de uma forma que faça sentido para você e para os alunos. E sempre conta para eles, que eu acho isso muito legal, jogar limpo, o porquê que você está fazendo aquilo. Olha, eu acredito que vocês vão aprender tal competência se a gente fizer desse jeito. Olha, aqui nesse momento a gente não está aplicando nada necessariamente, a gente está fazendo esse exercício que é bem teórico, porque eu acredito que seja necessário para aplicar em um outro lugar aqui. Então vamos lá? É legal dividir com os alunos o objetivo de aprendizagem, porque para ele vai fazer mais sentido. Se ele estiver motivado e se ele entender por que ele está aprendendo aquilo, facilita bastante. Entenda que eu não estou dizendo aqui que você tem que ter todas as competências que você quer trabalhar tem que ser aplicadas ao mundo real do aluno. Não é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando que ao dar uma justificativa, mesmo que seja uma justificativa dentro da própria disciplina, do próprio projeto, você pode gerar sentido para o aluno do porquê que ele está trabalhando aquilo. Só participação hoje no vídeo. Estão vendo? Bonitinho, né? Parei, mas eles estão falando bem. Então, por essa dica 5, lembre-se também da dica 1, das evidências. Qualquer pergunta oral, observação ou diálogo que você estabelece com seus alunos é uma evidência do que está acontecendo, são evidências do que está acontecendo, e também é ao mesmo tempo essa quinta dica de você ouvir, entender e saber o que está acontecendo na vida desse estudante. Bem, pessoal, no vídeo de hoje a gente queria falar sobre essa situação que a gente está vivendo hoje, né? A gente quer, no ano que vem, tentar de alguma forma recuperar, essa palavra é interessante, né? As competências que esses alunos deveriam ter aprendido nos anos que a gente ficou em remoto. Mas, às vezes, eles adquiriram outras competências que a gente nem sabe. Então, por isso é muito importante, quando você for estabelecer, quando você iniciar o ano, quando você quiser saber como é que estão seus alunos, é você definir quais são as competências essenciais. Como que eu gero evidência se meus alunos aprenderam ou não isso? Como que eu crio os indicadores para nortear as minhas aulas?
Como que eu estabeleço uma metodologia ou um método que me permite observar meus indicadores na minha aula sem me dar mais trabalho, certo? E como que eu faço para ouvir meu aluno durante todo esse processo? A gente sabe que a avaliação permeia tudo isso que eu falei. Eu não quis dar ênfase a isso, porque eu queria mais falar sobre a importância da gente entender que não existe recuperação, que o que a gente faz é entender as competências que os alunos não adquiriram, as essenciais, e tentar de alguma forma trabalhar elas junto com outras competências que a gente deveria trabalhar naquele ano, de acordo com o que a gente achar melhor, certo? Bem, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, seguir, compartilhar, comenta aqui o que você achou, comenta se você tem algum outro tema que você gostaria que a gente fizesse vídeo. Manda esse vídeo para quem você acha que vai gostar, que é de educação. A gente tem aqui uma rede com professores que adoram o que fazem, então não deixe de compartilhar e dividir isso com todo mundo. E até a próxima, pessoal!